Olá, eu me chamo Cauã. Eu sou a Bianca. Eu sou a Mariane. Eu sou o Alan. E hoje nós iremos apresentar um trabalho sobre a história da embriologia. Antes de falarmos da história da embriologia, nós precisamos saber o que é a embriologia. A embriologia ela é um ramo da biologia no qual se estuda o desenvolvimento embrionário dos organismos vivos. Sendo assim, ela estuda o processo de formação do embrião a partir de uma única célula, o zigoto, que, no caso, que irá originar um novo ser vivo. Nessa imagem aqui que está demonstrando, temos o exemplo do ser humano. Aqui temos os espermatozoides e o óvulo. Somente um espermatozoide irá fecundar o óvulo e a partir desse encontro, dessa fecundação, irá se originar o zigoto. Após o zigoto, a primeira fase que ele entrará será a fase de mórula. Depois da mórula, ela irá sofrer um processo de blastulação, podendo originar um blastocisto ou uma blástula. Nesse caso aqui, irá ser um blastocisto, dependendo da espécie, claro. Nesse caso do ser humano, será um blastocisto. Depois da blástula, nós vamos para a fase de gástrula. Depois da gástrula, neurula e depois da neurula, a organogênese, onde se irá começar a formação dos órgãos. A história da embriologia em si, ela começou há muito tempo atrás. Ela começou até mesmo antes de Jesus Cristo nascer, na Grécia Antiga, com o filósofo grego Aristóteles. O Aristóteles ele fez estudos, fez análises com o embrião de galinha e a partir desses seus estudos ele percebeu que o animal ele adquiria forma gradualmente e a partir disso ele postulou a teoria da epigênese. O que é a teoria da epigênese? A teoria da epigênese é uma teoria no qual se consiste a ideia, ela se baseia e no qual se diz que o animal, o organismo, ele não estava formado no ovo fertilizado, e sim, ele ganhava forma progressivamente, a partir de modificações que surgiam no desenvolvimento embrionário. O Aristóteles ele também fez estudos com o feto humano. Ele imaginava que o feto humano ele era produzido através do esperma, quando entrava em contato com o sangue menstrual. Enquanto a mulher ela fornecia uma matéria passiva, os princípios do homem eram a atividade, a vida, o movimento e a força. Bom, eu vou falar sobre dois caras bem importantes na embriologia, desde muito tempo atrás. Primeiro, William Harvey, que foi em 1651. Ele acreditava que a semente masculina, o esperma, depois que entrava no útero, virava tipo um ovo, no qual o embrião ia se desenvolver posteriormente. Ele também fez estudos bem importantes sobre a circulação do sangue, como pode ver na imagem. E já o Marcelo Malpighi, no século XVII, ele foi um médico italiano, muito importante também. Ele fez o desenvolvimento dos embriões no microscópio e também as suas estruturas microscópicas. E também ele fez estudos dos embriões nas aves. Eu vou falar sobre o Lázaro Spallanzani e o Caspar Friedrich Wolff, que tiveram grande relevância na história da embriologia. O Lázaro Spallanzani ele realizou um experimento no qual vestiu rãs machos com calções de tafetá e colocou-os a acasalar com as fêmeas. Os ovos não se desenvolveram ingerinos. Por outro lado, ao misturar gotas de sêmen retido nos calções com ovos recém-liberados, o desenvolvimento ocorreu. Ainda usando uma seringa, que é a sua invenção, ele impregnou uma cadela com sêmen e verificou que os filhotes se assemelhavam à mãe e ao cão que fornecera o sêmen. Anos depois, no século XVIII, Caspar Friedrich Wolff também realizou experiências com os embriões de galinha.
questionando a teoria de Aristóteles de que o corpo de um organismo passa por diversos estágios de desenvolvimento. Bom, no século XIX, o trabalho de Cal ele foi um dos trabalhos mais importantes, pois estabeleceu os princípios e os fundamentos da embriologia comparativa e formulou as leis do desenvolvimento embrionário, descrevendo o desenvolvimento dos folhetos embrionários e a evolução dos estágios do desenvolvimento dos seres vertebrados. Cal observou a sequência do desenvolvimento embrionário em uma cadela prenha, desde o ovócito no ovário aos embriões na tuba uterina e no útero. Ele cunhou o termo espermatozoide e é considerado pai da embriologia moderna. No decorrer do século XX, um pouquinho mais para frente, as técnicas de embriologia experimental foram se aperfeiçoando. E com isso, o surgimento dos microscópios eletrônicos veio com os telescópios de transmissão e varredura, foi possível realizar estudos cada vez mais minuciosos. Nos dias atuais, os estudos da embriologia e do desenvolvimento trouxeram muitos benefícios para a nossa sociedade, além de identificar causas de possíveis anomalias de doenças genéticas, diminuindo assim os riscos durante a gestação e possibilitando também mulheres realizar o seu sonho de ser gestantes, através das técnicas de reprodução assistida, fertilização in vitro e inseminação artificial. Bom, então é assim, através de todo esse processo que acontece desde lá dos primórdios, desde antes de Cristo até os dias atuais, que a embriologia ela foi se desenvolvendo, passo por passo, foram criando novos e novos pessoas que foram pioneiros nessa questão de pesquisa, e eles foram trazendo esses estudos, e conforme a evolução foi vindo, desde Cal até os dias atuais, eles foram trazendo cada vez mais tecnologias para a gente, e com muitas mais pessoas envolvidas nos estudos, fomos chegando onde estamos hoje, que foi o que o nosso amigo Cal falou. Bom, é muito interessante nós analisarmos essa evolução, né? Pois há muito tempo atrás, como eu mesmo falei, Aristóteles ele trabalhava com imaginação. Ele imaginava que o feto ele era produzido através do contato do esperma até com o sangue menstrual. Então hoje nós temos técnicas como a fertilização in vitro que possibilitam até que uma mãe que não possa ser gestante ter um filho. E esse foi o nosso trabalho, eu espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção e até mais. Até mais.